Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Os irmãos que são da casa, acompanham, sabem que nós estamos trabalhando esse livro já há alguns meses, versículo por versículo. Esse livro tão importante da Palavra de Deus, ele pode ser chamado de o quinto Evangelho, porque ele narra a vida ministerial de Jesus após a sua ascensão aos céus. E ele também é importante para a igreja hoje, para a compreensão da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é a dobradiça que nos mostra como tudo na Bíblia está conectado, interligado, e de forma harmônica e perfeita, tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E a sua obra é o cume, o ápice da revelação de Deus para nós. Então leiamos Hebreus 5, do 11 ao 14. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque domingo após domingo o Senhor tem falado conosco por meio dela, através dos Seus servos, dos Seus pregadores, aqueles que têm se disposto a ensiná-la. O Senhor sabe que nós somos todos limitados, carecemos. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito com força, poder. Que o Senhor abasteça o nosso coração com a palavra da verdade dia após dia, para que assim nós nos mantenhamos fiéis. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque cada irmão e irmã que participa desta igreja, cada um que está aqui nesta manhã, está com o coração ávido por Te buscar. E se assim não está, que o Senhor venha a romper as barreiras, quebrar o coração, que Teu Santo Espírito age através de nós, para que saiamos daqui diferente da forma que nós entramos, santificados pela Tua graça, animados na fé e convictos que nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso em nós, Pai. Faz isso através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu vi uma história muito interessante. Essa história conta sobre algumas mulheres que faziam um grupo de estudo semanal. As mulheres que se reuniam toda semana para estudar a palavra de Deus, um grupo de discipulado. E elas chegaram no livro de Malaquias, um livro difícil, o último livro do Antigo Testamento. Quando elas se depararam com o capítulo de número 3 de Malaquias, surgiu ali um versículo que todas elas resolveram refletir para entender o seu significado. E o versículo é este, falando a respeito de Deus, diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Então elas, intrigadas com esse texto, fizeram o seguinte acordo: essa semana, ao longo dessa semana, vocês vão estudar esse versículo e vão voltar aqui semana que vem para a gente aprender algumas lições a respeito dele.
uma delas foi a fundo e resolveu buscar um ourives que mexia com prata. E ela marcou um horário, combinou com ele, foi até lá, porque ela queria ver na prática como se dá o processo de purificação da prata. E ao chegar lá no ourives, ele autorizou ela a assistir aquele momento de purificação. E vocês sabem que a prata, para ser purificada, assim como o ouro, deve ser colocada no fogo. Então o ourives disse que ele precisava se assentar para ficar mais concentrado e colocar a prata no fogo. Mas ele também disse que em nenhum momento daquele processo ele poderia tirar os olhos da prata, porque se ele tirasse os olhos, poderia ser que a prata fosse consumida pelo fogo e fosse estragada. Assim ela observou aquele processo, pensando no versículo que o Senhor, como um ourives, se assenta para purificar a prata, como um fundidor. E então ela perguntou para o ourives: mas realmente é necessário você nunca tirar os olhos? Ele disse: sim. Realmente é necessário passar pelo fogo? Sim, pois o fogo tira da prata todas as suas impurezas. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: e como que o Senhor sabe o momento exato de tirar a prata do fogo? Então ele olha para ela e disse: isso é muito simples, é quando eu vejo a minha imagem na prata. Essa história mexeu com essas mulheres e também mexe com todos nós, e mostra para nós, de maneira resumida, de maneira ilustrada, o processo que Deus usa para purificar a nossa vida. Um processo que nós chamamos na Escritura de santificação, processo que chamamos de crescimento espiritual. Deus tem o objetivo, meus irmãos, de nos fazer crescer em graça e conhecimento, desde hoje até o final da nossa vida. Deus é como esse ourives assentado que nunca tira os olhos de nós. E é verdade que às vezes Ele permite que nós passemos pelo fogo da provação. É verdade que nós percebemos que muitas vezes nós nos sentimos rodeados de dificuldades. Mas o Senhor está com os olhos em nós. E o objetivo dele simplesmente é que Ele veja a sua própria imagem em nós. O objetivo da santificação é nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo, o homem perfeito. É devolver a nós aquilo que nos foi dado lá no princípio, quando diz em Gênesis 1:26 que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. No entanto, o pecado nos afastou de Deus. No entanto, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E o homem se tornou algo muito distante daquilo para o qual ele foi formado lá no princípio. Mas nós não devemos nos preocupar, porque Deus tinha um plano. Nada fugiu e escapou da soberania do Senhor. Deus tinha um plano de redenção. E esse plano envolve enviar seu Filho Jesus para o mundo, para redimir todos aqueles que são comprados pelo sangue dele, para redimir todos aqueles que creem em Jesus, na sua cruz e na sua salvação. Esse plano não falha, esse plano não muda, esse plano está em pleno vigor na minha vida e na sua vida, se você crê em Jesus. E você sabe que a partir do momento que você crê, você é justificado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas a Bíblia também faz uma diferenciação entre os processos que Deus opera em nossas vidas. Pelo menos 3 principais. O primeiro deles é a justificação. O que significa isso? No momento que você crê em Jesus, que você reconhece que você necessita de perdão, que você reconhece que você precisa de salvação e que você recorre a Deus, Ele te justifica pela graça, mediante a fé. Esse é um ato de Deus que acontece no momento. É um ato forense, é um ato legal, é um ato de justificação, onde eu e você, pela graça de Deus, somos considerados justos diante do tribunal dos céus. Se você já creu em Jesus, isso já se realizou na sua vida. Foi obra de Deus, foi pela graça de Deus, foi pela sua soberania
que Ele te escolheu, te chamou, te vocacionou, te alcançou. Mas se você ainda não foi, que você possa de fato se colocar aos pés de Jesus, pois só Ele pode salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há salvação fora dele. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que após esse momento de justificação, inicia-se na nossa vida um outro processo. E qual seria esse outro processo? A santificação. Esse processo é Deus tirando de nós a impureza do pecado. Na justificação, nós somos absolvidos da culpa. Na santificação, nós vamos sendo libertos do poder do pecado. O pecado, então, não pode mais colocar as suas garras sobre nós e nos tomar. Nós somos libertos pela graça do nosso Deus. Então, aquele que crê, ele passa pela justificação, ele está passando pela santificação, e ele passará para o último estágio, que é a glorificação, que é quando Deus nos recolher, Deus nos chamar, e então nós teremos os corpos transformados, o corruptível será tomado pelo incorruptível, aquilo que é passageiro será tomado pela eternidade. Nós estamos vivenciando esse processo. Então aquele que crê em Cristo, ele já está salvo, ele está sendo salvo, e ele será salvo. Quanto à justificação, já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. E quanto à glorificação, seremos salvos. Na justificação, somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. No céu não entra pecado. No céu não entra mácula. No céu não entra desobediência. No céu só entra aquilo que é puro. E nós só podemos ser puros mediante a essa obra de Deus em nós. Mas agora o que acontece, irmãos, é que muitas vezes nesse processo de santificação, as pessoas, os cristãos, são estagnados pela preguiça, pela má vontade, pelos pecados que nos assediam, são estagnados pela falta de zelo, porque cultivam uma vida longe de Deus, porque às vezes têm um pé na igreja e um pé no mundo, porque às vezes dizem crer na palavra de Deus, mas vivem como se Deus não fosse o Senhor das suas escolhas. Expressam crer em Cristo Jesus, mas na realidade, durante a vida, não está glorificando a Deus através dos seus atos e das suas ações. Ou seja, esse processo é interrompido, é interceptado por causa de nós mesmos. Na justificação, nós não temos parceria nenhuma com Deus, irmãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, nos salvou pela graça. Isso é um ato de Deus, não nosso. Não há participação. Um morto não pode reagir, um morto não pode escutar, não pode falar. Então Deus primeiro Ele nos restaura, Ele nos ressuscita para que depois nós creiamos. Agora, a partir desse momento que a Bíblia fala sobre o novo nascimento, alguém que passa pelo processo que também se chama de regeneração, a partir desse momento entra a nossa participação. Você faz escolhas, eu e você tomamos decisões dia após dia, e a escolha que nós tomamos, elas vão desembocar ou em crescimento espiritual ou em estagnação. E nós lemos nesse texto que infelizmente esses irmãos que estão recebendo essa carta, eles pararam no tempo. O processo de santificação na vida deles foi interrompido. Por quê? O autor diz: porque eles são tardios em ouvir, porque eles não estavam conseguindo compreender por causa da sua própria incredulidade. Então o autor escreve palavras sérias. O autor chama ele de crianças. Vocês não estão amadurecendo. O resumo desse texto de hoje é o seguinte: olha, vocês deveriam estar assim. Vocês deveriam ter chegado nesse nível. Mas infelizmente vocês ainda estão assim. Então é isso que o autor diz. Ele chama a atenção
porque esses irmãos já poderiam ter crescido muito mais do que eles cresceram. O que nos leva, obviamente, a uma autorreflexão. Onde você poderia estar e aonde você está hoje. Decorridos anos que Deus tem trabalhado na sua vida, qual tipo de pessoa você poderia ser? Que tipo de cristão você poderia ser? Como você poderia ter amadurecido? Será que poderíamos ter amadurecido bem mais? Ou será que estamos acompanhando o processo da maneira correta? Mas nós vemos nesse texto, a primeira coisa que impedia esses irmãos de crescer era a falta de ouvir. E saiba que ouvir na Bíblia é muito diferente da nossa palavra simplesmente escutar. Às vezes alguém está falando com a gente, você fala, estou ouvindo, mas na verdade às vezes está fazendo outra coisa. A pessoa está mexendo no celular, você começa a falar com ela, para de mexer, aí você fala, não, mas eu estou escutando, estou ouvindo. Ouvir na Bíblia é muito mais do que isso. Lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o próprio Deus diz, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ali o sentido de ouvir não é apenas escutar, mas é o sentido de entrar na sua mente e tomar todo o seu ser, o seu coração. Ouvir na Bíblia é sinônimo de obedecer, é dar ouvidos, assim como a gente usa com os nossos filhos muitas vezes. Você não está me ouvindo, apesar de ter escutado. Então a ideia aqui é que eles são tardios em ouvir. E o autor diz no verso 11: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Veja o que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu poderia dizer muito mais, eu poderia dar muito mais a vocês, mas sabe o que vai acontecer? Vocês não vão compreender. Não adiantaria eu falar mais, porque vocês ainda não passaram de nível, porque vocês ainda não chegaram à maturidade suficiente para compreender aquilo que eu estou dizendo. É duro ouvir isso, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz o próprio livro de Hebreus. E a gente vive numa sociedade, irmãos, e a gente foi criado num sistema escolar que a ideia é passar de ano. É assim ou não é? A ideia é passar de ano. Não mintamos uns aos outros. Mas se você passar de ano, estava tudo bem. Sempre foi assim. Na verdade, até os professores queriam que você passasse de ano, mesmo você tirando nota ruim. Ele não queria mais ver a sua cara, queria que você avançasse. Isso era assim já na nossa época, mas hoje ainda é muito pior. Hoje a ideia é, não pode. Por quê? Porque você vai estar sendo preconceituoso com aquela criança, e aí ela vai ser estagnada. Então passa-se de nível, de ano, de fase, sem que tenha realmente acontecido uma correta compreensão do ensino. O Brasil é assim, lá fora também está assim. E muitas vezes a gente vai avançando, vai indo adiante, e a gente engana a nós mesmos. Achamos que na verdade nós compreendemos, nós de fato absorvemos aquele conteúdo, aquela lição, aquele aprendizado para a vida, e a gente vai adiante, deixa para trás, quando na verdade a gente ainda não compreendeu de fato. Mas o nosso Deus não é como o sistema escolar. Nosso Deus é um excelente pedagogo. Nosso Deus, Ele sabe exatamente quem você é, de fato, nas entrelinhas da sua vida, nos corredores do seu coração. Não há como esconder algo diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Então Deus, Ele às vezes faz os seus filhos ficar no nível até aprender. Veja que foi assim com o povo de Israel lá no deserto, não foi? Era para eles ficarem em média 40 dias no deserto e já chegar à terra prometida. Mas eles multiplicaram isso de tal maneira que ficaram quanto tempo? 40 anos. Aquela geração morreu toda no deserto. Por quê? Povo de dura cerviz, povo desobediente. Enquanto eles não aprenderam a lição, Deus não deixou eles continuarem para o próximo nível, para o próximo estágio.
Irmãos, muitas vezes eu e você aprendemos isso a duras penas, não é verdade? Muitas vezes Deus faz a gente ficar andando em ciclos até que a gente, agora eu aprendi, agora meus ouvidos foram abertos, agora de fato isso caiu no meu coração. E não é porque Deus é mal, muito pelo contrário. Um bom pai quer que seus filhos aprendam a verdade. Um bom pai quer ver seus filhos de fato amadurecendo, se desenvolvendo, crescendo, avançando, se santificando. Deus é especialista em todo esse processo, meus irmãos. Então, nós precisamos entender que esses irmãos estagnaram. E o autor de Hebreus está falando. Eu tinha muitas coisas para dizer, mas eu não vou dizer não. Eu acho que eles ficaram curiosos para pensar em o que será que mais ele tinha a dizer. Nós sabemos, os pais aqui, e até aqueles que têm convívio com criança, que nossos filhos, vira e mexe, estão nos perguntando coisas que ainda não são adequadas para a fase, para a faixa etária que elas estão. É verdade ou não é? Às vezes eles começam a fazer perguntas que, na minha perspectiva, é algo tão simples, mas ele ainda não tem os outros fatos e realidades que envolvem aquela questão. E aí, para ele entender aquilo, eu precisaria falar todo o resto, e ele não tem compreensão daquilo. O Samuel, assim, vira e mexe, ele faz umas perguntas cabulosas, irmãos. Acho que todas as crianças, principalmente dos 5 aos 10 anos, né, que começa, são mais de 300 porquês por dia. Por quê? Por quê? Tem coisas que nem a gente sabe, e tem coisas que não dá nem para explicar. Então muitas vezes a gente tem que parar e falar: filho, criança, você vai chegar no momento da sua vida que você vai entender isso. Mas agora eu preciso antes de ensinar outras coisas, degrau por degrau, paciência e constância, para que você absorva coisas maiores, para que você entenda realidades mais difíceis. Quais são essas realidades difíceis que o autor está dizendo aos Hebreus? Vocês sabem que o autor de Hebreus está trabalhando desde o final do capítulo 4 sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está mostrando que Jesus é o profeta, sacerdote e rei, que cumpre esses 3 ofícios para ser o nosso mediador. Então ele começa dizendo: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes um que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele começa a dizer como era o ministério sacerdotal do Antigo Testamento, partindo de Arão e depois os seus sucessores da tribo de Levi, e mostra como o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior, porque não vem da tribo de Levi, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. É difícil entender isso, não é difícil? Eu mesmo sofri bastante nas últimas semanas. Se eu pudesse fugir desses textos, eu fugiria. Por quê? É uma compreensão difícil para nós. Mas o que quer dizer isso? Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a gente vai na Escritura e tem apenas 2 textos que falam sobre Melquisedeque, Gênesis 14 e Salmo 110. Então os judeus, eles não tinham uma compreensão que o Messias seria também o sacerdote. Eles sabiam que seria profeta, porque Jesus falou que Moisés falou que viria um profeta semelhante. Eles sabiam que seria rei, porque a promessa de Deus é que ele se assentaria no trono de Davi. Mas eles não tinham ideia de que Jesus também seria sacerdote. Então ele começa a explicar e explica a respeito do sacerdócio, compara o sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Jesus. Mas agora, no nosso texto de hoje, ele faz essa interrupção. Poderia falar muito mais desse assunto. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber que em cada passagem, que em cada versículo, poderia ser dito muito mais daquilo. Não é verdade? Aqueles que pregam sabem que quase sempre a gente vai embora com uma sensação de que poderia ter dito mais, que deixamos algo para trás, que faltou arrancar algumas pepitas de ouro do texto que estavam lá escavadas. A gente tenta, mas a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão poderosa, ela contém tantas lições para nós, que a gente sempre vai ter esse senso. Mas aqui o autor diz: eu poderia dizer muito mais, mas eu não posso mais explicar,
porque vocês são tardios em ouvir. Então o autor de Hebreus, presta atenção nisso, ele não romantiza o conhecimento bíblico. Você já percebeu que a Bíblia é difícil de se ler? Se você tentou ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse pelo menos, ou se você leu, você certamente, assim como eu, passou por alguns episódios difíceis de compreender, não é verdade? Será que você pulou as genealogias? Será que você pulou as contagens? Será que você pulou aquela hora? Porque quando você começa em Gênesis vai tudo bem e tal, mas aí quando Deus começa a fazer as especificações da lei, da construção do tabernáculo, e depois do sacerdócio, por aí vai, coisas difíceis de compreender. Então, a lição que fica para nós é que a Bíblia não é um livro tão fácil de se ler, não, igual alguns pregam por aí. E louvado seja Deus por isso. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é superior a nós, obviamente que somos nanicos diante do tamanho da revelação da Escritura. Passaremos a nossa vida inteira entendendo algumas coisas, nós não vamos entender do lado de cá. Nós vamos, talvez, entender do lado de lá, quando nós chegarmos lá. É por isso que João diz, a fala de Jesus, que vida eterna é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso vai acontecer na vida, e isso vai acontecer por toda a eternidade. Pedro fala isso de Paulo, irmãos. Fala assim: nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que foi dada para falar acerca desses assuntos. Costuma fazer isso em todas as suas epístolas, falando coisas difíceis de entender. Existem coisas difíceis de entender, mas ao mesmo tempo a Bíblia é simples, não é verdade? O que você precisa saber para a sua salvação, o que você precisa saber a respeito de Deus, está bem claro. Então a ideia de que é difícil não deve servir para nós como um empecilho, pelo contrário. O fato de ser difícil significa que nós devemos nos dobrar diante dela todos os dias, até aprendermos um pouquinho mais, até crescermos um pouquinho mais, até avançarmos um pouquinho mais. Algumas lições desse versículo 11. Primeiro, não tente dar para as pessoas mais do que elas podem receber naquele momento. Quantas vezes você já pegou um miserável que não ouve, que você fala, e você fala, e você fala, e a pessoa não entende? Irmãos, a Bíblia diz que as coisas espirituais se compreendem espiritualmente. O Hernandes Dias Lopes, ele disse que certa vez ele estava conversando com um rapaz que estava em depressão, estava no fundo do poço, e ele foi lá na casa dele pastorear e ficou lá e começou a ligar diversas coisas, explicar um monte de texto, explica, aquele irmão não entende nada, e ele gasta saliva, ele gasta tempo, ele investe em nada, e de repente ele foi para o básico, ele falou: viu, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E de repente aquele homem abriu seus olhos e falou: é mesmo? E começou a chorar. Porque era aquilo que ele precisava primeiro do básico, do basilar, do fundamento. Às vezes nós tentamos dar tanta explicação teológica para o problema do mal, por que a pessoa está passando por aquela dificuldade, o que ela fez, como os amigos de Jó. A gente fica: mas será que é assim? Será que você não pecou? Será que você não fez aquilo? Quando na verdade a gente precisa às vezes falar de forma simples, porque é aquilo que a pessoa precisa. Charles Spurgeon, ele diz que a teologia dele se resume em 4 palavras: Jesus morreu por mim. Esse é o básico, esse é o fundamento. Então não adianta você ficar gastando. Jesus disse para os seus discípulos: tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus sabia que a vida cristã acontece com doses de crescimento espiritual. Segunda coisa, para você mesmo, não tente pular etapas da sua vida. Acompanhe processos. Para se construir uma casa, precisa colocar um tijolinho por vez. Não adianta você querer ver coisas acabadas e prontas, se você não está todos os dias lá lutando para o crescimento. Viva cada processo, viva cada etapa. Tem um porquê disso está acontecendo com você hoje. Tem um porquê de você estar passando pelo que você está passando. Deus, Ele está te santificando. Ele está querendo que você compreenda algo. Busque compreender. Deus, por quê? Ore, busque.
porque escolhe lição que tu queres me ensinar através disso. E aprenda, não pule etapas. Terceiro, a Bíblia é difícil sim, mas a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. Tudo que é belo e fantástico é difícil. Vai estudar geometria, vai estudar geologia, vai estudar geografia, aritmética, astronomia, física, engenharia. Vai ser fácil? Não vai. Mas é fantástico, é maravilhoso, é glorioso. Tudo de bom dá trabalho, meus irmãos, não é verdade? Ah, você quer ter um corpo esbelto e perfeito sem ir para a academia? Eu também quero. Você quer ir lá uma vez por semana? O ortolano já disse, não dá, você vai ter que ir pelo menos 4 vezes por semana, no mínimo. E vai ter que bater a meta de água diária, comer frutas e legumes e proteína. Vai ter que gastar dinheiro com isso. Mas a recompensa vem. Agora ele mesmo disse, há pessoas que estão lá na academia há anos, há 4 anos, e não teve nenhuma diferença. Será que a genética dela é tão ruim assim? Ou será que ela não está entendendo que é um processo, degrau por degrau, quilo por quilo, dedicação por dedicação, crescimento por crescimento? Às vezes você pega um livro para ler, aí você lê a primeira página e você quer fugir do livro, e você foge, você fala, isso aí é muito para mim, não dá para entender. Lá no seminário, a gente teve que pular vários livros. O professor dá, falou, isso aqui não dá, vamos para o YouTube e ver alguém explicando isso aqui e pronto, acabou. Quando na verdade, se você lê uma vez, você lê de novo, você leva aquilo com você. É uma questão de brilho, irmãos. Eu vou entender. Se esse cara escreveu alguma coisa que tinha para dizer, eu quero entender o que esse autor está escrevendo. E é assim que aprende. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Então a Bíblia é assim, um livro fantástico. E a última coisa, nesse versículo 11, o crescimento espiritual vem através do ouvido. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não ouve, que só passa, escuta e vai embora. Não cresce, não aprende, porque não dá ouvidos àquilo. Fale menos, ouça mais. Quando estiver com alguém, aprenda com aquela pessoa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Quer seja na roça, ou quer seja no departamento da empresa multinacional, sempre vai ter algo para te ensinar. Aprenda com os mais velhos. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, mas as mais novas precisam o quê? Ouvir. A segunda coisa que o texto nos mostra é onde esses irmãos poderiam ter chegado e aonde eles estavam ainda. Versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, o autor não está dizendo, eu vou ter que ensinar para vocês como alguém cansado, preguiçoso. Não, ele está falando, já ensinamos, já falamos. E aí ele usa a palavra de novo. Ou seja, não há problema nenhum em você não saber. O problema é que quando alguém fala, você não ouve e há necessidade de explicar novamente o básico. Pensando um pouco nesse versículo número 12, irmãos, nós vemos aqui como Deus dá importância para o crescimento espiritual. Como para Deus é importante o amadurecimento das coisas. Veja que ninguém nasce adulto, não é verdade? Os únicos que foram criados já no tamanho padrão foi o primeiro casal, Adão e Eva. Do resto, todas as milhões e milhões de pessoas que vieram, elas tiveram que passar pelo mesmo processo. Tiveram que nascer bebê, crescer e depois se tornar adulto. Deus não mudou os processos. E Deus gosta de ver coisas crescendo. Deus podia fazer tudo pronto. Deus podia fazer com que os homens nascessem já adultos. Ele podia ou não podia? Ele é Deus, ele podia. Mas não, ele quis mostrar para nós os processos.
E é assim na vida. Olha, veja, por exemplo, as plantas, os animais, tudo é assim. Primeiro nasce, depois cresce, se desenvolve e então amadurece. É assim que Deus valoriza os processos. E quando nasce um bebê, o que os pais esperam do bebê? Que ele cresça, que ele se desenvolva. E se ele não crescer, se ele não se desenvolver, o que é o natural que cresce. O natural não é que não cresça, é que cresce. Então a gente leva no médico para saber, na verdade, o que está impedindo o crescimento daquela criança. Porque o natural é crescer. Então, se não está crescendo, é porque tem algo estagnando o processo. Jesus ensinou na parábola do semeador sobre isso. Ele fala sobre 4 tipos de solos, onde a semente, que é a palavra de Deus, é lançada. Ele diz que a primeira caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e roubaram a semente. É o próprio Satanás que rouba a palavra de Deus antes mesmo dela cair no coração das pessoas. Em segundo lugar, Jesus fala sobre aqueles que foram semeados em solo rochoso, aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria a palavra, mas aí vem a perseguição e eles desistem. Tem também aqueles que foram semeados entre os espinhos, o que também recebem a palavra, mas não tem profundidade. E aí a fascinação da riqueza e demais ambições concorrem com a semente e sufocam a semente. Mas a quarta é que caiu em solo fértil. Jesus diz: essa germinou, cresceu e deu fruto, e muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Veja o que diz o texto. Esses irmãos, eles poderiam ser mestres na palavra, mas o que o autor de Hebreus chama eles? Crianças. Olha a diferença. Vocês são como bebês, quando na verdade vocês poderiam ser já mestres que estavam ensinando, que estariam ensinando. E ele diz aí, no decorrido tempo. O que significa isso? Com todo esse tempo que vocês estão ouvindo, vocês já podiam estar ensinando para as pessoas. E aí ele não fala o tempo. Deveria falar, eu penso, né? Seria melhor para nós. Mas por que ele não fala? Porque o tempo de cada um é cada um. Não se compara com pessoas, mas se compara com você mesmo. Quanto você poderia frutificar? Você já poderia ser um mestre, mas está agindo que nem um bebê? Você já poderia ser um crente maduro na fé, mas ainda está escorregando em coisas básicas? É isso que o autor de Hebreus está nos chacoalhando, irmãos. Para que, já que você tem tanto tempo de crente na igreja, uns 10, 20, 30, 40 anos, o que tudo isso fez com você? É claro que você cresceu, mas sabe que você não poderia ter crescido mais? A gente que é pai, a gente vê o nosso filho crescendo, mas a gente não observa tão bem. Aí quando a gente vai na casa dos parentes, que vem só a cada 1 ano, 2 anos, fala: nossa, como ele cresceu. Porque a gente está perto, a gente não percebe, a gente vê todo dia. Mas quem vê depois de anos, fala: cresceu. Cresceu ou não cresceu? Cresceu. Será que alguém que te vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai falar: como esse irmão cresceu na fé? Como esse irmão mudou? Esse cara era chato pra caramba. O cara era chato, fofoqueiro, mentiroso. Mas agora olha só o que Deus fez na vida dele. Esse é o processo. E ele fala aí sobre os oráculos de Deus, que eles já deveriam saber, sobre o básico. Você sabia que na igreja cristã do primeiro século, para alguém se batizar, ela deveria saber de cor os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Ela deveria saber de cor credo apostólico, e ela deveria saber de cor a oração do Pai Nosso. Ia decorar. E às vezes, irmãos, temos 30 anos, 40 anos de igreja, a gente não sabe nem quantos livros a Bíblia tem. Eu já vi isso. A maioria dos crentes não leram a Bíblia inteira. Infelizmente. Leram nem a Bíblia inteira, nem uma vez. É por isso que nós temos muito analfabetos bíblicos hoje, infelizmente. Então a criança, ela toma leite. O adulto, ele pode comer coisa sólida. E no versículo 14, para terminar, irmãos, ele mostra a diferença dessas duas coisas. O alimento sólido é para os adultos, que tem as suas, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem,
mas também o mal. Então veja o que diz aqui: que eu exercito a minha fé pela prática. Então o autor não está falando aqui somente sobre conhecimento intelectual da Bíblia. Ele está falando sobre exercitar a nossa vida espiritual através da prática da palavra de Deus. E ele diz que o sinal claro da maturidade é o quê? O discernimento a respeito do bem e do mal. É por isso que tem muito crente engolindo tanta coisa errada por aí, irmãos. Tem muita gente consumindo porcaria teológica na internet. É por isso que os coachings fazem sucesso hoje e desce pela garganta de muito crente que está há 30 anos na igreja. Por quê? Porque não tem discernimento. Ele fala aqui, discernimento não somente do bem, ou seja, como os bereanos que ouviam a palavra e iam na escritura para ver se estava de acordo mesmo, mas também do mal. Diz aqui, o que é discernir o mal? É reconhecer algo que não é bom. Então, terminando algumas lições do texto. Primeira pergunta: onde você está e onde você poderia estar? Fala aí, uma autoanálise da sua própria vida. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Segunda coisa: será que os problemas que você tem enfrentado, tem alguém com problema aí na vida para resolver dificuldades? Será que os problemas que você tem enfrentado não poderiam ser melhor solucionados se você tivesse mais maturidade espiritual para lidar com eles? Pense nisso. O quanto crescer na fé vai ser benéfico para você, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua paternidade, para a sua maternidade, para a sua vida. Terceiro, quanto você tem se dedicado às coisas espirituais? Ninguém cresce sozinho, precisa se alimentar, precisa buscar, precisa ir atrás. Quanto tempo você tem se dedicado à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão, a vir no culto, a participar? Você precisa fazer essa autoanálise e jamais se contentar com pouco. Eu termino com uma frase do John MacArthur. Ele diz o seguinte: a chave para o crescimento espiritual não é a introspecção, não é você só ficar olhando para você mesmo, mas ele diz: mas o foco na glória de Deus em Jesus Cristo. Maturidade cristã é você fazer tudo para a glória de Deus. Maturidade cristã é você ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É você pegar Ele como exemplo, como modelo a ser seguido, e ser a sua testemunha, ser o seu discípulo, andar com Ele, caminhar com Ele e viver para Ele. Que Deus nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos orar?